Gravação iniciada. Pode começar, por favor, Felipe. Excelente. Então, primeiramente, boa noite a todos os presentes. Meu nome é Felipe, eu sou aluno do curso de Engenharia da Computação, da T28, e atualmente eu estou atuando na Itandroids como diretor de captação e como membro da frente de computação também da Itandroids. E eu vim, então, aqui usar esse espaço do Encontro de Iniciativas para apresentar, falar um pouco sobre o que a Itandroids tem feito recentemente e o que pode se esperar do futuro da iniciativa. Bom, começando então pelo panorama geral do que é a Itandroids. A Itandroids ela é a equipe de robótica do ITA, é a iniciativa de robótica do ITA, mais especificamente focada em futebol de robôs. Competimos em categorias de futebol de robôs e nós somos a maior equipe de engenharia formada por alunos do ITA. Nós contamos com engajamento tanto de alunos quanto de ex-alunos, engenheiros que já estão aí na indústria e de professores. Somos uma equipe da ITAX, temos mais de 60 membros ativos atualmente, contando alunos do ITA tanto da graduação quanto da pós-graduação, e o nosso presidente é o professor Dr. Marcos Máximo, formado na turma de Engenharia da Computação do ITA de 2012 e doutor em caminhada de robôs humanoides. Os nossos projetos são no total 5 e eles correspondem às 5 categorias de futebol de robôs nas quais nós competimos. Mais à esquerda nesse slide a gente tem a Very Small Size. A Very Small Size ela acontece em jogos de 3 robôs contra 3 robôs. São esses robôs pequenininhos, esses pequenos cubos que dá para ver aí na imagem, e eles têm que seguir essas especificações, mais ou menos essas dimensões, mas a fabricação mesmo do robô quem faz é a equipe. Então, dentro dessas especificações, a equipe está livre para fabricar o que ela quiser. Nessa categoria, você vai ter uma câmera que vai ficar em cima do campo e vai mandar a imagem para ambas as equipes que estão jogando. Então, o robô ele não precisa depender de sensores próprios para se localizar. Por meio de um computador que processa essas imagens, que normalmente é o computador da competição. E com isso, 3 robôs jogam contra 3 robôs com o objetivo de empurrar a bola para dentro do gol. Ali no meio a gente tem a Small Size League, é parecido com a VSS, ainda tem essa câmera central que manda imagem para o computador, que manda informação para as duas equipes, mas agora o hardware do robô ele é um pouco mais complexo, em virtude do robô ser maior. Então dá para você colocar mais complexidade de hardware dentro desse robô. E isso pode incluir sensores próprios do robô, que vão atuar junto com a câmera central, mas normalmente inclui um dispositivo de chute próprio, uma dribbler, que é um dispositivo para o robô segurar a bola e conseguir driblar o robô do outro time, e um mecanismo de cavadinha, que a gente chama de chipper, que é o que dá chute erguendo a bola, né? E ali na direita temos a Soccer Simulation 2D. Essa é uma categoria completamente simulada. Então, temos 2 categorias que são completamente simuladas, no sentido de não existe o robô físico. São robôs simulados jogando partidas de futebol simuladas. Nesse caso da Soccer Simulation 2D, são partidas que acontecem em 2 dimensões. Em virtude da remoção do hardware do robô, o software tem espaço para ficar mais complexo. Então, na Soccer 2D, você normalmente vai ver jogadores com características próprias e únicas, times mais complexos, times maiores, estratégias mais complexas sendo executadas por esses times. Ainda dentro das simuladas, a gente tem o Soccer Simulation 3D. Essa é outra modalidade virtual, mas agora ela funciona em 3 dimensões e você tem física da partida sendo simulada. Então, a física que envolve o equilíbrio do robô, o chute do robô, tudo isso precisa ser levado em conta pelo time. Então, você tem esse desafio a mais. E voltando para as categorias que tem, de fato, um robô físico, tem a categoria humanoide. Essa categoria, que nem o VSS e o SSL, tem um robô de fato físico, mas agora um robô de formato humanoide. Não existe mais aquela câmera centralizada, o robô ele seguia completamente pelos próprios sentidos, pela câmera que ele mesmo tem, e com isso um desafio que é adicionado é ele perceber os seus arredores, perceber pela visão computacional dele o que é uma trave, o que é a bola, o que é a linha de fundo, o que é outro robô, etc. Além de todos os desafios que vêm junto com o robô humanoide, fazer ele caminhar, fazer ele chutar a bola, fazer ele se equilibrar, etc. Nessas 5 categorias, a Ita Androids compete nacional e internacionalmente. E nesse processo de desenvolver robôs para essas competições, inevitavelmente o membro da Ita Androids ele entra em contato com diversas áreas da engenharia. A robótica é uma área extremamente interdisciplinar e de sistemas extremamente complexos. E isso dá uma capacidade didática muito grande para a robótica. É muito bom para aprender engenharia. E você sendo membro da Androids, você vai entrar em contato com computação, eletrônica e mecânica, que são os 3 eixos principais, por assim dizer, da Android. São a forma que a gente divide o nosso time em pessoas de computação,
eletrônica e mecânica, mas também com controle, inteligência artificial para tomada de decisão dos robôs, processamento de sinais e engenharia de sistemas. Todas áreas muito importantes para quem almeja ser engenheiro, ser um bom engenheiro no futuro. Com o apoio da ETX, nós conseguimos, então, ensinar engenharia aplicada para mais de 60 alunos, além de pesquisar e desenvolver projetos de robótica de alto nível e representar nessas competições que eu citei o ITA, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Esse ano, por exemplo, nós fomos para a Coreia do Sul jogar o Mundial de Robôs, a RoboCup, que foi lá na Coreia do Sul. A nossa missão nesse contexto é, além de competir, também ensinar, pesquisar e desenvolver engenharia através desses projetos tão férteis, né, ao aprendizado, que são projetos de robótica. Então, falando um pouco do histórico recente da nossa equipe, que a nossa equipe tem feito recentemente. E com recentemente eu quero dizer nesse semestre agora de 2026, primeiro semestre, e também no segundo semestre de 2025, então no último ano. Competitivamente, nós somos uma referência universitária na América Latina em futebol de robôs. Um exemplo disso são os nossos resultados durante os últimos anos. No SSL, nós conquistamos 2 medalhas de terceiro lugar, uma na CBR de 2025, o Campeonato Brasileiro de 2025, e uma na RoboCup de 2026, o Mundial de 2026. Aqui, na verdade, vale a pena falar um pouco do nosso cronograma de competições, que participamos principalmente de 4. A CBR, Campeonato Brasileiro de Robótica, acontece no segundo semestre de todo ano. A RoboCup é o Internacional de Robótica, acontece no primeiro semestre de todo ano. E a VSS, especificamente, participa da Iron Cup, que é de âmbito nacional, que acontece no início de todo ano, e da LARC, que é latino-americana, que acontece no segundo semestre de todo ano. Então, voltando às nossas medalhas, o SSL conquistou, ano passado, terceiro lugar no SSL e na CBR, e esse ano, terceiro lugar na RoboCup. O Soccer 2D conquistou um segundo lugar na CBR do ano passado e na RoboCup desse ano da Coreia conquistou um quarto lugar, que é quase um pódio e vale destaque porque é a melhor classificação que a categoria já obteve nessa competição específica, que é a RoboCup. Então, o Soccer 2D vem numa crescente aí. O Soccer 3D conquistou terceiro lugar na CBR do ano passado e a Humanoid, na CBR do ano passado, conquistou segundo lugar na categoria Kid Size. Destaque para o VSS, que na Iron Cup, no início desse ano, conquistou o primeiro lugar, conquistou a taça. Outra coisa que vale destacar é sobre esse terceiro lugar do SSL na RoboCup de 2026. Eu vou falar um pouco disso mais tarde, mas é muito comum você, em robótica no geral, ter problemas de hardware, né? Um dos grandes desafios da robótica é a confiabilidade do seu hardware. E nós estávamos lidando com problemas disso no SSL nessa competição. Muitas das nossas placas eletrônicas queimaram, o resultado foi que nós entramos com um robô só em campo. E na categoria SSL, na nossa divisão, você pode entrar com até 6 robôs em campo. E se você entra com 6 robôs em campo, jogando contra um time de um robô só, você joga 6 robôs contra um. Você ganha uma vantagem muito grande. E entramos com um robô só em campo na RoboCup 2026, no SSL, por causa de problemas com a eletrônica, e ainda assim a gente conseguiu batalhar por um terceiro lugar, emplacando um 9-0 contra um time canadense, por exemplo, um 7-2 contra outro time também canadense. Então, esse é um resultado que a gente tem em particular orgulho, não só porque ele é bonito, é um terceiro lugar, de qualquer forma é bom, mas também pela situação em que ele aconteceu, jogando com um robô só contra muitos times de 6 robôs. Para além de resultados competitivos, recentemente estamos trabalhando na conclusão dos nossos campos. O SSL e o Humanoid vêm de um período no qual a gente não tem tido campo para treinar, e isso atrapalha bastante o processo de teste dos robôs, que eles precisam ser testados em campo, além de em simulador. Mas a gente está próximo de concluir campos para o SSL e para o Humanoid em um espaço novo que a gente conseguiu aqui no ITA, e isso vai melhorar bastante o nosso processo de teste. A previsão é que fique pronto ali até o final do próximo mês. Para além, então, de histórico recente, de conquistas recentes, vamos falar um pouco das conquistas gerais da Ita Androids. Desde 2012, nós competimos na Copa do Mundo de Robótica, e desde 2012 a gente representa o ITA competindo em robótica ao redor do mundo. Nesse tempo, nós conquistamos já mais de 90 prêmios, competindo em cidades aqui dentro do Brasil, Fortaleza, Natal, Salvador, mas também em cidades do mundo inteiro. Já fomos para a cidade do México, para Montreal, para Leipzig e, como eu disse recentemente, para Incheon, na Coreia, para a RoboCup de 2026. Também temos foco na produção científica. Nem só de competição vive Ita Androids, também somos uma iniciativa acadêmica. Temos mais de 60 iniciações científicas na nossa história, mais de 15 trabalhos de graduação, 10 dissertações de mestrado e 2 teses de doutorado. Isso, no entanto, todo esse sucesso da iniciativa não nos inibe de enfrentar desafios bastante sérios.
como eu já disse algumas vezes na apresentação, robótica é um campo em que você lida muito com falhas de hardware, e nesse contexto é uma empreitada muito cara. Você tem que lidar, além de nível das equipes subindo constantemente, então além de melhorias nos seus robôs, que requer hardware novo, requer novos componentes eletrônicos e mecânicos, você tem que lidar com manutenção dos que você já tem. Os robôs, durante a competição, são sujeitos a pancadas com outros robôs, acelerações bruscas, e isso vai quebrando, desgastando o equipamento com o tempo. A Itandroids, então, é uma iniciativa que sempre está lidando com gastos com componentes mecânicos e eletrônicos. Como eu dei o exemplo do SSL em 2026, na RoboCup, talvez se nós tivéssemos mais placas eletrônicas, a gente poderia ter ido melhor, mas as placas que nós tínhamos acabaram dando falha e acabamos tendo que entrar com um robô só em campo. Então, obviamente, isso nos obrigou a comprar mais placas, fazer a fabricação de mais placas, e isso tem uma certa despesa financeira. Além disso, tem uma dimensão a mais para esse problema, que na categoria humanoide, abriu-se a possibilidade recentemente de equipes competirem com robôs prontos. Não fabricar o robô, que nem nós da Androids fazemos, mas comprar robôs prontos e só fazer o software para rodar nesse robô. Uma empresa muito popular que está fazendo isso agora é uma chinesa chamada Booster, que é a empresa desses robôs que dá para ver ali na esquerda da apresentação, os maiores que estão atrás. É muito difícil para uma equipe que manufatura os próprios robôs competir com a confiabilidade e a performance do hardware de um robô desses. E, evidentemente, também conseguir um robô desses também é bastante caro. Então, creio eu que a maioria dos desafios que a Androids enfrenta, dos maiores desafios que a Androids enfrenta, tem a ver com despesas com novo hardware para melhorar os robôs, fazer peças novas, melhores computadores para treinar as inteligências artificiais que rodam nas categorias simuladas, porque não é porque é uma categoria simulada que existe zero hardware, você ainda tem que ter o computador, certo? Então, no geral, a Androids é uma equipe que constantemente lida com dificuldades em acompanhar o ritmo de gastos. Eu diria que esse é o principal desafio mesmo da iniciativa. Dito isso, ainda temos próximos passos com os quais ficar empolgados, né? O principal é a fabricação de novos robôs. Tanto a categoria humanoide quanto o SSL estão com perspectiva de chegar com novos robôs para o Campeonato Brasileiro de Robótica de 2026, que é a nossa próxima grande competição. Vai acontecer em novembro e a Humanoid tem perspectiva de chegar nesse campeonato com um modelo novo de robô, então um robô todo refeito que vai competir pela primeira vez nessa competição. E a SSL tem aquela dinâmica de número de robôs, né? Você pode entrar com robôs em campo. A Itandroids nunca conseguiu entrar com 6 robôs em campo. Chegamos a, como eu citei, entrar até com 1 nessa competição, na última competição, a RoboCup, mas normalmente entramos com por volta de 3. Mas temos perspectiva de entrar, quem sabe, com 5 até essa próxima competição. Ter 5 robôs funcionais para essa próxima competição, agora que temos placas eletrônicas novas e a parte mecânica do robô já está feita também. Em termos de resultado de competição, então, o que a gente consegue mirar com isso? Para a CBR 2026, para a Brasileira de Robótica de 2026, o SSL conquistou a terceira colocação no passado. Acreditamos que com esses novos robôs conseguimos, sim, de forma bem concreto, pensar em uma segunda colocação para cima na CBR. E o Soccer 2D, ano passado, conseguiu conquistar uma segunda colocação. O próximo passo lógico, então, seria mirar na primeira posição. E é o que a gente está fazendo. O Soccer 2D está almejando a primeira posição, já nessa edição da CBR. Na Iron Cup, na qual compete o VSS ano que vem, o VSS, como eu citei, no início desse ano, brilhou com o primeiro lugar na Iron Cup, e na Iron Cup do início do ano que vem, então miramos em manter esse primeiro lugar, nada mais justo. E para o Mundial do ano que vem, que vai acontecer no primeiro semestre do ano que vem, e vai se passar na Alemanha, na cidade de Nuremberg, o Soccer 2D, que conquistou a melhor colocação histórica ano passado com 4º lugar, busca subir agora finalmente ao pódio, conseguir uma das 3 primeiras colocações. O SSL busca pegar essa colocação de terceiro colocado, que a gente conseguiu esse ano, e conquistar um segundo colocado, quem sabe até um primeiro, que é algo que nós já fizemos. Em 2025, fomos campeões mundiais da nossa divisão na RoboCup de Salvador, o mundial que aconteceu em Salvador, e queremos voltar a conquistar esse título. Bom, da minha parte, a apresentação foi essa. Gostaria de, primeiramente, agradecer a atenção de todos que assistiram a apresentação.
qualquer um que queira entrar em contato conosco, somos sempre muito abertos a parcerias, a eventos colaborativos, os canais de contato estão aí na tela. E agradecer também a Itaex por abrir esse espaço para a gente falar da nossa iniciativa, sempre parceiros muito firmes da iniciativa. Então é isso, muito obrigado e boa noite. Qualquer pergunta, qualquer comentário agora, por favor, sinta-se à vontade. Muito obrigado, Felipe. Ótima apresentação. Eu abro agora Boa para noite. perguntas. Boa Boa noite, noite, Felipe. É o Tássio. Tássio Boa noite. Carvalho, Turma 90. Opa, boa noite. Excelente a sua apresentação. Viu? Muito obrigado. Muito bom. Gostei muito. Você Muito mencionou obrigado. hardware. O Sim. desafio é vocês querem uma máquina local para treinar ou vocês usam nuvem? As categorias virtuais treinam majoritariamente em máquinas locais, perdão. São máquinas locais que a gente tem acesso no laboratório de sistemas computacionais autônomos aqui do ITA. Vocês têm acesso à cloud ou não? Creio que temos, sim. Eu teria que, como a gente usa cloud, o jeito exatamente que a gente usa, eu teria que confirmar com os líderes das categorias virtuais, que são as que mais usam. Obrigado. Mas sim, usamos. Obrigado. Depois você dá um retorno para mim, por favor. Muito obrigado, viu? Parabéns. Sim. Obrigado. Show de bola. Mais perguntas? Não? Então, Felipe, eu agradeço mais uma vez, tá? Eu encerro a gravação aqui. Ok.